Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja, através da fé, nos faz proclamar que o celibato é um dom e uma entrega de amor. Nós faremos uma série de programas para que possamos conhecer melhor a nossa fé e temas que expressam também a beleza da Igreja, e um deles é o celibato. Convido você a mergulhar no programa de hoje. Eu sou o Padre Janderson e está começando agora o programa Caminhos da Evangelização. O celibato é uma questão de amor. Em Mateus, capítulo 19, do versículo 9 a 12, diz o seguinte: Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. A fonte do celibato é a pessoa de Jesus Cristo, pois ele viveu para fazer a vontade do Pai e doar a vida para os outros e não casou-se. Do mesmo modo, os sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas optam livremente pelo celibato por amor a Cristo e ao reino. O celibato não é um peso para quem muito ama, mas é a expressão de um amor sem reservas, que transborda ao ponto da oferta de si mesmo. E quando se há amor, a oferta é verdadeira. Mas para o nosso tempo, o celibato é um escândalo, pois ele é sinal do mundo futuro, isto é, antecipa no tempo a eternidade, o divino no humano, ou seja, de se viver já o céu aqui na terra, como uma vida ofertada a Deus e aos outros, como diz Jesus em Mateus, capítulo 22, versículo 30. Na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como anjos do céu. É natural que o mundo não aceite, não entenda, não queira o celibato, pois acha ultrapassado. Porém, vejam a contradição. Se critica tanto o celibato e afirmam que os padres deveriam contrair o matrimônio, mas este é o tempo em que a moda é não se casar, pois há um desinteresse pelo casamento, por causa do medo de assumir decisões definitivas e também o fato de querer viver para si, que se traduzem no egoísmo e individualismo como marcas de nossa geração. Enquanto que o celibato é o contrário do egoísmo, pois consiste em uma entrega generosa pelo reino. E também é um sim definitivo, no qual as pessoas entregam-se nas mãos do Senhor. O mundo de hoje se assusta diante da possibilidade de alguém viver a vida celibatária, porque acha impossível alguém guardar a castidade nessa sociedade secularizada e tão sexualizada. Isso acontece porque se esquece da ação e do auxílio da graça de Deus. Mas os cristãos conhecem a força da graça, que torna possível aquilo que parece impossível à natureza. Os milhares de padres e bispos, irmãos e irmãs consagrados que vivem plenamente o seu celibato mostram que é uma realidade bela e possível, com a graça dos céus e como uma oferta a Deus. Certa vez, Gandhi diz que a força da Igreja Católica estava no celibato dos seus sacerdotes. E não é verdade que sem o celibato haveria mais padres. Os números mostram que entre os ortodoxos, onde há a ordenação de homens casados, a falta de vocações ao ministério pastoral é maior do que entre os católicos. Períodos de crise são normais, mas se nota hoje um significativo aumento no número e na qualidade das vocações sacerdotais na Igreja. Os seminários estão se enchendo novamente, porque há uma renovação espiritual que está em curso na Igreja. Assim, a fonte do celibato é o próprio Cristo, o verdadeiro sacerdote e que foi celibatário. Então, a Igreja vê nele o modelo do verdadeiro sacerdote, que
pelo celibato, os padres se conformam e se assemelham ao grande sacerdote Jesus Cristo, nosso Senhor. O celibatário não é alguém que simplesmente renuncia a um amor conjugal, mas é antes alguém que se propõe a amar mais a Deus e aos seus irmãos, abrindo mão de um amor exclusivo por uma pessoa. Desse modo, ama-se exclusivamente a Cristo, para amar exclusivamente todo o povo de Deus. O Catecismo da Igreja diz, no número 1579, a respeito do celibato dos sacerdotes, chamados a consagrar-se com o coração diviso ao Senhor e a cuidar das coisas de Deus. Entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal dessa nova vida a serviço do qual o ministério da Igreja é consagrado. Essa opção de vida resulta a partir de uma experiência pessoal de amor com Cristo. E que, sentindo o chamado a uma consagração de vida inteira, escolhe não pertencer a ninguém, mas somente a Cristo. Paulo VI dizia que o celibato sacerdotal que a Igreja guarda desde os séculos como uma brilhante pedra preciosa, conservada todo o seu valor, mesmo nos nossos tempos, caracterizados por transformações profundas na mentalidade e nas estruturas. Jesus mesmo diz no Evangelho em Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Nessa dimensão que o celibato entra, seja para os sacerdotes, seja também para a vida consagrada, Cristo é o tesouro escondido. Quem o encontra não só se contenta em conhecê-lo, mas segui-lo. E oferta a própria vida sem reservas, pois o amor nos alcançou e explicou tudo. O celibato é uma questão de amor, mesmo que o mundo não entenda, mesmo que as pessoas não compreendam, mas Deus entende perfeitamente, pois sabemos que a medida do amor é amar sem medidas. E o celibato é a expressão clara de que muito ama e por isso oferta a vida. Finalmente, peço que Deus, rico em misericórdia, vos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.